Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vai rolar um bate-papo hoje com a Renata sobre trabalho humanitário. Então vamos entrando aí, enquanto ela aparece aqui. Cadê? Luana, Luara. Deixa eu conseguir convidar ela aqui só. Oi, Renata. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a É, Deus. esqueci meu fone, mas tá bom, vai sem fone mesmo. Tô te ouvindo bem. Tá, tá dando pra ouvir? Tá tranquilo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bacana. O pessoal achar que tá ruim o som, manda uma mensagem aí pra gente aí. E aí, Renata, tudo na paz? Tudo. Uma correria aqui, Graças a Deus. quebrou adaptador de celular, tela de computador tá Nem- piscando, mas tá na benção. Quase que eu não chego também. Mas acabou que deu certo no final, né? Isso é importante. Verdade, Deus é bom. Eu tô falando com o pessoal aqui, do nosso tema hoje sobre trabalho humanitário, né? Isso. Que é um tema muito pertinente para o momento que a gente está vivendo hoje, até porque as pessoas estão precisando de ajuda e a gente precisa ajudar, né? Nosso papel, acho que o papel de todo mundo é ajudar o próximo. Não precisa ser com dinheiro, com alimento, qualquer coisa. Com uma palavra, com uma ligação, com uma mensagem, enfim. Acho que tudo isso faz parte, né? E aí, por Ah, isso com surgiu certeza. a ideia de falar desse tema, né? Que é poder falar mesmo, Tá divulgar o faz... tema, né? Hoje no humanitário de hoje, né? Eu vou, Isso. de vez em quando eu vou abaixar a cabeça, porque eu fiz umas anotações aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Perfeito. Diego entrou também, Diego Souza. Então, Renata, primeiramente, antes de mais nada, eu acho que seria interessante você se apresentar e apresentar o projeto para as pessoas, né? Sim. Para quem, né, dos seus amigos aí que não me conhece, meu nome é Renata. Eu sou advogada, trabalho também com fotografia. Foi assim que eu conheci o Zé Jogo, né? Fazendo um E trabalho voluntário com fotografia. Foi no início do ano passado, 2019, deve ter mais ou menos um ano isso. E foi o meu primeiro trabalho voluntário, né? Na verdade, desde 2018 que eu procuro alguma coisa nessa área, que eu venho estudando sobre voluntariado, sobre missão, sobre ONG. Cheguei na Missão Peixe, cheguei no Compaixões, tive o prazer de conhecer você e outras pessoas, e eu fiquei pensando, pô, se lá dá certo, por que não pode dar certo aqui na minha cidade? E resolvi trazer, a gente trouxe o Compaixões para cá, né? Conseguiu realizar uma etapa em Cordeiro. Infelizmente não está parado o projeto, mas assim eu percebi que isso não podia parar, né, de alguma forma. Então a gente juntou uma galera aqui, criamos uma ONG em Cordeiro, né, que a gente chama de Rede Solidária, e estamos aí desenvolvendo um trabalho. Na verdade, a ONG ela foi criada para desenvolver um trabalho de desenvolvimento comunitário. Só que com a chegada do Covid-19, né, do coronavírus, a gente está fazendo mais um trabalho de assistencialismo, a gente está prestando mais assistência social. É, é, assim, a gente não tem um bairro que seja um foco nesse momento. Todas as pessoas que estão precisando de ajuda, que chegam no meu celular, estou precisando de uma cesta básica, estou precisando disso, nós nos mobilizamos, levantamos as doações e vamos até essas pessoas. É, como ONG, a gente tinha imaginado trabalhar em uma comunidade específica muito carente aqui em Cordeiro. Só que essa pandemia mudou tudo e a gente viu que o foco nesse momento não era um bairro específico, mas era toda a comunidade e realmente todo mundo que está precisando.
Deu para entender aí? Eu falo bem Perfeito. rápido. Bacana, eu também. Então, é justamente de uma vontade sua, né, de ajudar as pessoas, você correu atrás de um projeto, que é um projeto muito interessante, que é o Compaixões, que a gente fazia com o maior prazer do mundo, porque era muito bem organizado, era muito bem formatado, era muito assistencial. Então, era um projeto muito interessante. E a partir daí surgiu o seu projeto, que também, diga-se de passagem, é um projeto, apesar de ter muito pouco tempo, você já me mandou, tem tudo, cara. Já tem CNPJ, é um projeto organizado, é um projeto dinâmico. E o mais importante, é um projeto que é perante a lei, né, perante por exemplo, se a gente for, pensar em conseguir uma ajuda para o projeto, tem empresas que só vão doar projetos se tiver um CNPJ, se É, tiver tudo bem legalizado. Você foi a primeira coisa que você fez. Geralmente as pessoas começam ao contrário, né? Começam o projeto lá de cima, né? Faz a ação e depois monta o CNPJ, legaliza o projeto. Você fez ao contrário, você conseguiu legalizar num tempo recorde. o que eu pensei? Exatamente por isso. É, eu tenho essa mania de querer começar tudo da maneira correta, até talvez por causa da minha profissão de ser advogada, né? É, Então entendi. eu imaginei o seguinte: eu vou já cuidar da parte legal para que quando eu chegue nas empresas, para que quando eu chegue na comunidade, eu já esteja com tudo certinho para poder apresentar para as pessoas. Porque assim, eu me preocupo com a credibilidade e com o nome da ONG, com o nome do trabalho. Então, quando eu chego e falo, olha, estou precisando da sua ajuda, tem CNPJ, manda o CNPJ, manda o Estatuto Social, as pessoas já ficam assim, não é bagunça. É um negócio sério, é uma iniciativa séria. Então já olham com outros olhos, né? Então por exemplo, conto com a ajuda de um laboratório aqui em Cordeiro. Primeira coisa que eu fiz, estou enviando para você o nosso CNPJ. Se quiser pesquisar, vai lá, pesquisa. Esses dias eu entrei em contato com a assistência social do município, marquei uma reunião com o assistente social da comunidade onde a gente quer atuar. Primeira coisa que eu fiz para ele, meu nome é Renata, eu sou advogada, estou como gestora de uma ONG, vou te enviar o CNPJ para que você pesquise, veja tudo direitinho, eu preciso agendar uma reunião com você. Já me abriu uma porta. Renata, pode Perfeito. vir, a gente está aqui para te atender. Então, assim, como nós precisamos de uma identidade de um CPF para as pessoas nos conhecerem, eu acredito que as instituições também precisam. Né? Isso é importante. A gente tem. A gente já abriu conta, não tem dinheiro na conta, mas a gente abriu a conta. Então a gente procurou traçar, a gente procurou fazer tudo da melhor maneira possível, da forma mais correta possível, O para Renato, é poder interessante você funcionar. falar isso. É interessante você falar isso, porque existe milhares de ONG em todo o país. Existem milhares de pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas também. Então, quer dizer, se você não legaliza a ONG, você corre um grande risco de perder a credibilidade, porque as pessoas não sabem para onde vão, para onde vai a doação, não sabem quem procurar, é, não sabe com quem falar. E também tem ao contrário. Existem que querem pessoas que querem doar, mas só pode doar se a ONG for legalizada. Tem toda E aí, uma exigência legal, né? A lei exige isso. exatamente, exatamente. Renato, interessante você falar isso. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência no trabalho humanitário, que eu acho que é bem importante essa. Você faz umas fotos maravilhosas, logicamente, né? Mas Obrigada. essa experiência na prática mesmo, o pessoal poder sentir na pele assim como é interessante trabalhar no trabalho, ajudar no serviço humanitário, né? Do trabalho social. Então, Zé, enquanto voluntária da Missão Peixe, né, do Compaixões, eu não tinha assim, muito contato com a realidade das pessoas, até porque a minha preocupação era com a fotografia. Né? É claro que existiam algumas fotografias. Caramba, né? Que situação. A gente olhava de uma criança, um olhar de um pai, de uma mãe, a gente tinha uma tristeza, que tinha uma. Quando eu comecei o trabalho aqui em Cordeiro, eu comecei com uma preocupação, porque em Cordeiro, o sistema de ensino, de educação, a escola pública municipal aqui não estava fornecendo material escolar.
Uhum. Então, eu comecei com a campanha de material escolar. Nós montamos um kit e fomos entregar nessa comunidade que a gente pretende atuar. E lá eu comecei a ver algumas coisas que mexeram muito comigo. A gente entrava nas casas, a estrutura das casas eram muito ruins, né? É, a gente parava uma criança, procurava uma criança para entregar o kit de material escolar, os pais estavam alcoolizados. Você perguntava para os pais onde as crianças estavam, eles não sabiam onde as crianças estavam, de tão alcoolizados que estavam. E assim, a gente entregou um dia antes de começar o ano letivo. Teve gente que falou assim: caramba, se vocês não tivessem trago os kits aqui, eu não sei como que o meu filho ia para a escola amanhã. Aí você, assim, não é que você vai lá e reparar, mas você vê as vestes. Às vezes estava curta nas crianças, às vezes as crianças estavam com cheiro ruim. Então a gente falou assim: caramba, a gente precisa mudar essa realidade. Eu fui como voluntária em outras ações lá também, e tinha assim: você conversava com os jovens e Uhum. perguntaram assim para uma jovem: o que que você pretende ser? Né? Quando terminar o serviço, eu tinha muita vontade de ser uma juíza, de ser um magistrado, mas eu sei que eu não vou conseguir, porque a realidade que eu vivo não me permite. Então, assim, essas falas, essa realidade que eu fui vendo, mexeu muito comigo. Eu falei: não, alguma coisa tem que ser feita, não é possível. Né? Então, assim, eu vou me mexer. Aí eu lembro que entregamos os kits. Pô, fiquei feliz da vida. Mara, foi ótimo. Aí no outro dia a menina falou comigo assim: Renata, olha só, nós entregamos os kits. Eu fui no ônibus escolar com as crianças para a escola, elas não tinham mochila para carregar os kits. Eu falei: caramba, a gente pensou no material, mas não pensou na mochila. Falei: então tá bom, vamos arrecadar mochilas. Arrecadamos as mochilas e entregamos para as crianças. Aí eu falei: cara, mas não pode ficar só nisso. Fui na escola, fui na escola, firmei uma parceria com a escola. Então a gente hoje leva para a escola material escolar, mochila, brinquedo pedagógico, a gente leva dentista para fazer aplicação de flúor nas crianças, a gente realiza a festa do dia das crianças lá, é, está auxiliando, né, algumas pessoas que trabalharam na escola com cesta básica nesse momento. E tem sido assim. Esses dias, por exemplo, logo assim que começou a quarentena, eu recebi uma mensagem no meu celular: Renato, preciso da sua ajuda. Falei: caramba, aconteceu alguma coisa. Eu achei até que fosse ajuda como advogada. Ela falou assim: olha, eu preciso da sua ajuda porque eu tô com uma mãe que está gestante e com 4 crianças na rua. E Uhum. ela estava Nossa. num bairro assim que na casa de pessoas também sem estrutura. Aí eu falei assim, eu falei com a menina que entrou em contato comigo: ó, traz pra cá, porque a gente atua aqui em Cordeiro, ela estava em Cantagalo, traz pra cá, traz ela pra casa dela, pra gente poder fazer alguma coisa. A casa tinha, Zé, assim, um fogão velho e um colchão pra ela deitar e mais 4 crianças. Nossa. Sem luz e sem nada. Aí eu falei: bom, vamos nos mobilizar. Pelas redes sociais a gente conseguiu cama de solteiro, conseguiu colchão, conseguiu dar uma geladeira, conseguiu mesa, a gente conseguiu cesta básica para ela, a gente conseguiu montar uma estrutura que ela vai aguentar aí pelo menos uns 2 meses, eu acredito. E no final disso tudo, eu peguei e encaminhei para a assistência social do município, para que a assistência social Sim. pudesse fazer todos os cadastros e pudesse dar continuidade naquilo que nós começamos. Porque, assim, cesta básica acaba, né? Uma cesta básica que eu consigo entregar aqui para as pessoas, com uma semana, o armário da pessoa está vazio. Mas Sem dúvida. se tiver o poder público por trás para resguardar os direitos dela, eu já posso ficar mais tranquila. Então, assim, assistência social atendeu, agora eu estou mais tranquila, porque vai ter o Bolsa Família, vai ter o Cadunico, vai estar cadastrado no CRAS, vai receber a cesta básica, então eu sei que a situação dela hoje é outra. E se a gente não tem a ONG? E se a gente não tem o CNPJ? E se a gente não tem uma rede de amigos que confiem no trabalho da gente? Talvez essa pessoa estivesse na rua até hoje. Né? Exatamente. E tem outra coisa, alguém tem que se mobilizar. Né? Exatamente. Alguém tem que se mobilizar. Eu cheguei à conclusão do seguinte: eu não posso saber da realidade de uma pessoa, ter condições de ajudar e não fazer nada. Porque senão, que tipo de ser Exatamente. humano sou eu? Exatamente. O que eu fiz, né? O que eu fiz, né?
o que eu E fiz, assim, né? e hoje isso toma tão conta de mim que hoje eu não consigo, eu acordo e deito pensando nisso. Às vezes eu fico assim, caramba, será que a cesta básica que eu dei para fulano ainda tem? Eu fiz uma lista de transmissão no meu WhatsApp de todas as pessoas que a gente distribuiu cesta básica, e todos os dias eu mando mensagem para essas pessoas perguntando: "Ei, como é que você tá? Tem alimento ainda?" Sabe? Porque assim, não é só lá também entregar a cesta básica e virar as costas: "Ah, caramba, fiz minha parte, entreguei a cesta básica." Tá, aí às vezes eu mando mensagem: "Como é que você tá? Tá tudo bem?" As pessoas começam a conversar comigo e a falar assim: "Ah, Renato, hoje eu não tô bem." Então assim, a gente acaba sendo psicólogo também, a gente acaba sendo amigo, a gente acaba sendo ouvinte, Faz mas tudo, né? assim, faz tudo. E assim, não dá para simplesmente entregar a cesta básica e virar as costas. As pessoas hoje em Não dá. dia, a gente fez a ONG fez uma pesquisa esses dias, do impacto que a pandemia está causando na vida das pessoas. É, uma das maiores reclamações foi o impacto na saúde mental. Sim, Por, sim, sim. o que aconteceu? A pessoa perdeu parte da sua renda ou perdeu o seu emprego. Né? Exatamente. Tá desempregado dentro de casa, com o marido desempregado, com um filho pequeno. Assim, como que a estrutura emocional dessa pessoa está? Está totalmente abalada. Então, assim, a gente se preocupou também com isso. Então, hoje, a minha lista de transmissão no WhatsApp serve para conversar com essas pessoas, para levar uma palavra de ânimo, para levar um conforto, porque esse é o nosso papel nesse tempo de pandemia, em qualquer tempo. Levar um conforto para essa pessoa. E a gente, assim, está entrando em contato com alguns amigos, psicólogos, pastores, pessoas que trabalham na área da saúde, estão fazendo vídeos para falar de como preservar a saúde mental. A gente está enviando para as pessoas. A gente não pode Isso é estar fundamental, junto, isso é muito importante. mas a gente está enviando. Então, assim, é uma outra frente que a gente está atuando. Né? Eu não posso me preocupar só com um aspecto da vida da pessoa. Porque a pessoa é corpo, alma e espírito, né? Então, assim, ela tem as necessidades físicas, mas ela tem as necessidades espirituais, ela tem as necessidades emocionais dela. Então, eu estou tentando, junto com o pessoal que está comigo, atender a todas essas esferas da vida da pessoa para poder dar um pouquinho mais de conforto. Né? Fantástico. Renata, acabou de entrar aqui só te cortando o Richard. Tá vendo? Ah, sim. Você consegue ver? Então, é Richard Luiz. Isso, ele é enfermeiro do Médicos Sem Fronteiras. Ele Ah, tá, eu acho que Richard. agora no Uruguai ou na Boa Argentina, noite, não querido. lembro. Prazer. Bati um papo com ele há um tempo atrás sobre ajuda humanitária. Peguei algumas dicas, porque ele tem uma experiência de mais de 15 anos, enfim, o cara faz um trabalho excepcional no Médicos Sem Fronteiras. Então, é um cara referência aí no trabalho humanitário, né? Mas pode continuar, desculpa. Não, fica à vontade. Você estava falando do Médicos Sem Fronteiras, né? Eu lembro que a Silvana, que é uma das pessoas responsáveis lá pela Missão Peixe, uma vez me indicou um livro para ler, O Humano do Mundo, né? E a psicóloga faz parte até hoje, né? Débora Noal, se eu não me engano, o nome da autora, do Médicos Sem Fronteiras. Eu sempre acompanho alguma coisa dela nas redes sociais. E o legal também, Zé Diogo, é que, assim, dica para mim, para você, para quem está trabalhando, estar estudando o contexto que você está inserido, né? Por exemplo, hoje eu leio o máximo que eu posso sobre ajuda humanitária, sobre trabalho social, sobre trabalho voluntário. Eu procuro, acabei de fazer um treinamento do CAD Brasil sexta-feira sobre agente de transformação social. Não é só também você juntar a sua galera, montar uma cesta básica e entregar. Você se qualificar também para aquilo que você está fazendo. Né? Como em toda profissão a gente Exatamente. precisa se qualificar, eu preciso entender como esse universo funciona. Então, assim, até com isso eu estou me preocupando. Porque é tudo muito novo para mim. Um ano que eu botei a cara a tapa, né? Estou aprendendo com a minha vivência e procurando fazer da melhor maneira possível. Né? Então a gente Exatamente. está aí. Tem, quando a gente fala em ajuda humanitária no contexto internacional, enfim, existem os conflitos internos de cada país, existem os conflitos internos de cada cidade, existem os conflitos internos de cada comunidade. Então é importante, antes de a gente atuar, a gente fazer o diagnóstico social, né? É, o, Verdade. dia- é você conhecer.
primeira coisa é conhecer aonde você vai atuar. A segunda coisa é você montar um projeto de como você vai atuar naquele lugar, quem você vai assistir, quantas pessoas são, qual é o risco que tem, o que eu vou precisar. Em terceiro lugar, é você entender que você não pode dar opinião em nada. Você vai ali contribuir. A pessoa pode aceitar, ela pode não aceitar, ela pode negar, enfim. Porque, Renato, quando a gente vai fazer trabalho social, humanitário, você pode ser muito bem recebido. Poxa, bacana, muito obrigado, cara. Poxa, você trabalho bacana. Ou não. Você pode ser enxutado de lá. Depende muito de onde você vai, de qual contexto você está inserido naquele momento. Então também é importante a gente fazer o diagnóstico social, né? Antes de qualquer ação, é muito importante o diagnóstico social, né? Montar um projeto, né? Verdade. Você está falando, né, sobre países, mas até aqui, que é um município com 21 mil habitantes, 22 no máximo, com bairros, né, que é um município pequeno, apesar de a gente saber a realidade do bairro, é interessante a gente ter esse diagnóstico, porque cada bairro é uma realidade diferente, né? Aqui tem bairros, dois, vamos dizer assim, tem bairros bem carentes. Mas, assim, o problema que você está um bairro aqui do Manancial não é o mesmo problema do Alto do Retiro, né? Então, assim, eu preciso saber essas realidades para poder estar atuando e para atuar de forma efetiva. Não adianta eu É, querer ir lá para o Manancial, por exemplo, onde, dá um exemplo aqui, não estou dizendo que essa seja a realidade, mas tratar de violência, violação de direitos da criança e do adolescente, quando na verdade a maior incidência que tem lá é violência contra as mulheres. Eu vou estar atuando de uma forma que eu não vou estar beneficiando o bairro. Então, assim, conhecer o contexto das pessoas é muito importante para um trabalho efetivo. E outra coisa que eu aprendi aí foi com o Matheus Peixes, que é a questão de relacionamento. Né? Eu tenho me preocupado muito em me relacionar com as pessoas que a gente tem cadastrado para entregar a cesta básica. Por quê? Esses dias eu ouvi, né, um relato de uma pessoa que a necessidade dela não era sim a de comida, mas a necessidade maior dela não era nem a comida, ela falou isso, porque a comida ela conseguiria em algum lugar, mas era de alguém para conversar, era de alguém que pudesse escutá-la e que pudesse ser amiga. Então, assim, é, é uma realidade muito dura. Às vezes a gente entrega a cesta básica, vira as costas. Cara, e quem está ouvindo essa pessoa? Quem está sentando exatamente. com ela? Difícil. Difícil. Entendeu? Muito Você complicado. imagina, você imagina, vou te falar uma realidade que eu vi ontem. Eu fui na comunidade chamada é uma comunidade muito carente, porque assim, essa comunidade que eu fui, ela é a favela da favela Cidade de Deus. Caramba. Então, já deu para você ter noção de como é complexo. E você imagina você viver numa casa, numa comunidade em que você tem dois traficantes com um fuzil, com uma pistola, com uma granada na porta. Também você tem uma família que você não tem um pai, que você não tem uma mãe direito, onde você não tem um espaço para sua privacidade, porque cada uma casa é colada na outra, onde você não tem saneamento básico. Quando eu falo saneamento básico, eu falo saneamento básico mesmo. Eu falo Básico, básico do água, básico, né? luz e esgoto. Eu tenho 1,92 m. Eu bato a cabeça no fio da comunidade. Você vê Caramba. os gatos. Então você vive ali entre esgoto, rato, cachorro, gato, porco, lama, enfim. É uma realidade que só quem vê consegue realmente imaginar o que eu estou falando. Enfim. Então você imagina você viver numa casa, viver num lugar com essa estrutura, é complexo ao extremo. E ali você não tem assistência social, você não tem assistência médica, assistência de enfermeiro, assistência de advogado, assistência nutricional, escolar. Ou seja, Renato, as pessoas estão em uma vulnerabilidade enorme. E aí a gente se pega numa outra situação. Isso é no Rio de Janeiro. Ah, Diogo, mas tem em Friburgo. Tem em Friburgo. Isso tem em Friburgo. Em Friburgo tem várias ONGs que trabalham assistenciando essas comunidades carentes. Uhum. Mas também existe. Só que o que acontece
é que a gente não pode. Eu tenho um colega que falou uma coisa comigo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Diogo, as pessoas. A gente foi assistencial de moradores de rua no Rio de Janeiro, né? Ele falou assim, Diogo, as pessoas acostumaram com os mendigos. E é um É, fato, é uma verdade. Você passa na rua, você vê um mendigo, você fala, tranquilo, tem um mendigo ali, show, você vai embora. Porque você acostumou com aquilo. E aí está o nosso erro. A gente não pode se acostumar. Porque quando a gente se acostuma, a gente não assiste. E isso que está te incomodando é o que me incomoda, e é que incomoda muitas pessoas que prestam um trabalho social humanitário. A gente não pode se acostumar, Renata, com essa realidade de falta de saneamento básico, de falta de estrutura familiar, de falta de assistência médica. Sabe por quê, Renata? Porque as pessoas que estão na rua, elas também são seres humanos como a gente. Só que por algum motivo, pode ser esse motivo, pode ser vício, pode ser vício. Pode ser amoroso, pode ser familiar. Então a gente está aí, a gente tem vários motivos e não cabe a gente julgar os motivos. O que cabe a gente é tentar assistenciar porque o poder público não consegue. Isso é um fato. O terceiro setor que somos nós, quando eu digo nós, são as ONGs, né? As pessoas que fazem essa diferença, que dão uma quentinha, enfim. O terceiro setor, se ele não existisse, as pessoas estariam numa vulnerabilidade maior ainda do que já existe. interessante se você estar citando isso. A gente também está agora assumindo uma das frentes também que a gente está trabalhando é com assistência a pessoas em situação de rua. Né? É claro que muito menos aqui em Cordeiro do que na realidade do Rio de Janeiro e na realidade de Nova Friburgo. Isso aí, com certeza. A gente está hoje aqui atendendo seis. A gente está fazendo o seguinte. A gente, pelo menos uma vez por semana, a gente vai lá, dá uma quentinha. A gente ainda não tem estrutura, né, para poder ir todos os dias. Nós providenciamos também roupas, cobertores, meias, porque tá frio, levei lá ontem, né? Toda quarta-feira a gente está fazendo isso. E interessante, Diogo, é que o rapaz que conversou comigo falou o seguinte: das pessoas que conversou com a gente, que está na rua há mais ou menos 8 anos. Ele está na rua há 8 anos porque ele tem problema com álcool. Ele admitiu que ele tem problema com álcool. E ele falou assim: a minha mãe achou que ela me prendendo em casa estaria me ajudando. Assim mesmo que ele falou. Só, Renata, que ela não estava me ajudando. Porque quando ela saía, as pessoas iam lá, os meus amigos, iam lá e levavam bebida para mim. Só que a minha mãe, ela nunca sentou comigo, nunca me deu um abraço e falou comigo assim: filha, olha só, nós vamos sair junto dessa. Então, eu estava dizendo assim, o que faltou foi o carinho. Né? E aí a gente até conversou com ele: olha, mas a sua mãe tentou te ajudar, talvez essa fosse a forma dela te ajudar. Né? Achando que prendendo você em casa, vai fazendo um bem para você. Mas ele que falou assim: eu queria apenas um abraço. Aí ele virou e falou assim: olha, eu frequentei uma comunidade religiosa aqui, uma igreja evangélica, sou cristã, tá? Sou evangélica, não estou falando mal dos evangélicos, mas eu quero que a gente entenda isso. E ele falou assim: o pastor me levou lá, me levou até a clínica, me deixou lá por 6 meses, e ele nunca voltou para me ver para saber como eu estava. Eu não queria que ele fosse levar dinheiro, não queria que ele fosse levar pasta de dente, eu só queria que ele tivesse ido lá para ver como eu estava e para me dar um abraço. Ele nunca mais voltou lá. Então, assim, talvez, se nós agora a gente não está podendo, mas se nós abraçássemos mais, se nós fôssemos mais próximos, se nós nos relacionássemos com essas pessoas, a realidade delas fosse diferente. Né? E o que mais Sim. me entristeceu foi ele dizer para mim o seguinte: a minha filha tem 9, 10 anos, que ele falou. Quando ela passa na rua, eu me escondo, porque eu tenho vergonha que ela me veja desse jeito. E como eu queria um dia poder sair e levar a minha filha para passear. É o desejo dele. E aí, esses dias, eu fui lá, né, para deixar os cobertores com o rapaz que está à frente do trabalho. Ele levou uma facada. Ele falou assim: Renata, aquele rapaz que nós conversamos, ele levou uma facada. Eu falei: mas quem esfaqueou ele? O amigo dele que dormiu ao lado dele, para quem ele estava guardando quentinha, para quem... Assim, o perigo que eles vivem na rua. Então, hoje, a gente está levando as quentinhas, a gente está levando cobertor, está levando roupa, a gente está preparando aí uma enfermeira que vai estar lá para aferir pressão, para fazer teste de glicemia. A gente também vai fazer uma triagem nutricional, porque a gente não quer
ao invés de a gente não quer prejudicar mais ainda a saúde deles com a alimentação que a gente está levando, a gente quer levar a alimentação adequada. Então, tem uma nutricionista que preparou um questionário, então ela está esperando essa triagem para poder montar um cardápio para eles. Tem uma amiga, dona de um laboratório aqui em Cordeiro, que falou, olha, se precisarem de exames, a gente vai fazer de graça, pode trazer, é só trazer a fichinha aqui do cadastro que a gente atende. Para quê? Para poder direcionar ou para assistência pública, ou para assistência social do município, ou para direcionar para um médico, ou para direcionar para um tratamento, para uma clínica de recuperação. A gente não está simplesmente entregando cesta básica e dando quentinha. A gente está preocupado com o ser humano num contexto, né? Nosso lema aqui não, né? O nosso não é meu lema, o nosso lema é amar pessoas, cuidar de pessoas e andar com pessoas. Então, assim, é o que a gente quer, né? Mesmo que a gente demore um pouco na construção desse trabalho, eu ainda prefiro fazer dessa forma, sabe? Se desses 6 a gente conseguir tirar 2 ou 3 da rua, ou conseguir tirar 1, eu já considero isso como uma vitória. É sinal que está funcionando. Penso dessa forma. Você tocou num assunto interessante, Renata. A gente quando trabalha com moradores de rua, é um público bem complexo. Por quê? Por a pouca experiência que eu tenho, não sou nenhum especialista, logicamente, em ciência social, nada disso, né? Eu sou um cara que vivo aí e vou aprendendo com a vida. A gente lê, a gente estuda, mas a minha tá igual a mim. Exatamente. A gente não é especialista em nada, né? Nós somos curiosos. Mas, assim, eles são um público extremamente complexo. Por quê? Você não pode chegar impondo nada. A rua é a casa dele. Quando você vai visitar aquele morador de rua, você vai ali, mas você está entrando na casa dele. Então você tem que pedir licença, tem que ser educado, tem que perguntar se quer, se pode, se você está afim. Por quê? Muitos, Renata, muitos querem ajuda, querem sair e não têm essa ajuda. E outros têm assistência, têm ajuda e não querem ir naquele momento. Mas o trabalho de formiguinha, em algum momento ele vai ceder. E é esse momento que a pessoa pega e tira da rua. Com certeza. Camila Batista tá aí, ó. Camila tá aí. Uma coisa, Zé Diogo, que a gente se preocupou muito no dia que a gente estava conversando com esse senhor, né, que está na rua. Ele tem 30 e poucos anos, não é nem um senhor, ele é bem novo, né? Ele falou que a mãe nem quer mais ele em casa por causa desse problema do vício dele. E ele foi, assim, muito receptivo com a gente. Mas a gente também chegou nele com muito respeito, né? Uma coisa que eu me preocupei, eu não cheguei, assim, nele, assim, vão lá que o cara fica lá e vão dar uma queixa. Não, esse rapaz que está fazendo esse trabalho às quartas-feiras, ele já vinha, ao longo de um ano, mais ou menos, passando por eles, conversando, dando atenção. A gente criou um vínculo. Antes de a gente chegar lá com a quentinha, ele criou um vínculo. Ele criou um vínculo, então, assim, ele passa por eles todos os dias, ele conversa, ele dá atenção. Agora a gente dá uma assistência material, a gente pretende dar uma assistência na área da saúde, mas, assim, o primeiro passo nosso foi ter alguém lá que já conversasse com eles, que já fosse amigos e que eles já confiassem. Porque se eu chegasse lá com a quentinha, talvez o cara fosse dizer assim, é só mais uma que tá com pena da gente e vem aqui trazer uma esmola, não sei. Mas eu quis alguém que já tivesse um relacionamento com eles. A gente quer criar relacionamento. Tá? Essa é a nossa preocupação, criar relacionamento com eles. É sempre importante ter alguém da comunidade que conhece a comunidade, que conhece a realidade, conhece as pessoas, né? Por exemplo, se você for no Rio de Janeiro, numa comunidade, antes de você entrar, você tem que ter alguém. Você não pode chegar entrando numa comunidade. Eu não chego entrando na sua casa sem te conhecer. Primeiro eu tenho que conhecer a pessoa, conhecer o local, conhecer o público, saber o que eu estou levando. E aí sim eu vou conseguir acessar aquelas pessoas. Porque existem muitas ONGs que atuam com boa fé, mas também tem muitas pessoas má, né, Renato? Então as pessoas ficam com medo. Quem mora na rua tem medo de tudo. Não, é verdade. Ele até falou comigo assim, é impressionante, né? Eu tinha lido sobre isso, mas eu não tinha visto. Ele falou comigo, não sei, talvez você veja isso lá também. Ele tinha um cachorro. Onde ele vai, o cachorro vai atrás. Aí eu lembro que ele falou uma coisa assim comigo assim, olha,
ninguém encosta a mão em mim porque ele não deixa. Para você ver, né? Ninguém encosta a mão em mim porque ele não deixa. Então, assim, eles também têm essa. Eu achei interessante porque o cachorro trazia para ele uma sensação de segurança. Exatamente, exatamente. Né? Quando, na verdade, quem deveria trazer para eles a sensação de segurança era um ser humano, um outro ser humano. Né? Eles conseguem confiar num animal, mas não confiam no ser humano. Você sabe que é interessante? Eu vou contar uma experiência minha, vivência, né? Eu percebi, um amigo me falou também, depois eu fui percebendo com o tempo. Os moradores de rua, eles não têm uma casa, né? A casa é a rua. Mas se você observar com delicadeza, a maioria tem uma mochila, uma sacola, um saco, um carrinho. Tem. Esse saco, esse carrinho é a casa deles. Então, o mais importante para eles naquele momento é aquele carrinho e aquele saco. Talvez, por exemplo, alguns brigam, esfaqueiam outro, por um saco, mas não é por um saco, porque aquele saco é a casa deles. E olha que interessante, se você der uma mochila para ele um dia, ele vai carregar, ele vai usar aquela mochila até ela rasgar. Ou Você vai, está me, se alguém você pode tá me roubar a devendo, mochila. você tá me devendo as mochilas. Tô tentando, tô tentando. A gente vai tentar fazer uma. E assim, eles pegam aquela mochila, aquele material e guardam para ele como se fosse a casa deles, é a única coisa que eles têm. Isso é algo muito interessante mesmo. Só que também, Renata, o que eu acho interessante é que, porque geralmente, olha lá, a Camila falou exatamente, que o ser humano faz a ação, mete o pé e o cachorro fica. Tem razão, tem muita razão. E uma coisa interessante também, Renata, que eles também se ajudam. Por Muito. exemplo, eu fui num Banco do Brasil lá no Rio, tipo, eram quase 30 deitados. Alguns estavam dormindo já. A gente chega, né? A gente aborda, leva roupa, alimenta, enfim. E aí, vamos supor, ele fala, poxa, amigo, ele tá dormindo, rapaz. Tem como deixar um lanchinho pra ele? A gente deixa o lanchinho e a máscara, né? Porque agora tá usando máscara, deixa a máscara ali Uhum. perto. Eles guardam o alimento do colega. E se o colega não estiver lá, ele fala, olha, fulano foi vender latinha lá no sinal, foi vender essa latinha, foi no sinal, não sei. Tem como deixar o lanche dele aqui? Ele se preocupa com o colega. Porque a família deles é aquilo ali, né? Você está dando né, falando dessa vivência. Tem um amigo meu, esse amigo que tá trabalhando diretamente com eles, ele falou que teve um dia que ele passou por ele, por esse rapaz, que é a ponte, né, entre ele e os outros moradores de rua, outras pessoas, moradores de rua, não, perdão, outras pessoas em situação de rua. E até isso a gente tem que se policiar, né? A gente usa uns termos muito pejorativos, né? Com pessoas em situação de rua. Aí ele pediu pão. Aí o Rafael foi lá e comprou dois pães. Aí o Rafael falou que virou as costas, estava olhando pelo retrovisor do carro, ele estava distribuindo pão com todo mundo e ele mesmo não comeu, não sobrou para ele. Aí o Rafael falou, voltou lá e comprou o restante do pão. Ele falou assim, Renata, quando ele pediu dois pães, eu pensei que era para ele comer, eu não achei que ele fosse dividir o pão dele com todo mundo. Ele dividiu o pão com todo mundo e ficou sem. Aí o Rafael percebeu, né, voltou lá e comprou. É o que você está falando. Ele não está vendo só a situação que ele está. Ele consegue ver o entorno, que às vezes a gente não consegue ver. Sabe por que a gente não enxerga, Zé? Porque eu nunca. Eu vou ser sincera com você, eu não gosto de hipocrisia, vou ser sincera com você. Eu nunca parei para pensar numa situação de pessoa em situação de rua ou uma pessoa vulnerável até começar o trabalho com a Missão Peixe. Eu sempre dormi com a minha consciência muito tranquila, porque eu não conhecia a realidade de ninguém. Então, assim, eu comia, eu dormia, é, cara, deitava e levantava numa boa, tô seguindo a minha vida. Nunca parei para pensar que alguém pudesse estar na rua sentindo. Assim, a gente escuta, né? Noticiário, a gente vê. Cara, mas aquilo nunca me incomodou. Não estou mentindo, nunca me incomodou. Então, assim, de quando eu comecei o meu trabalho como voluntário, desde a fotografia para cá, essas coisas foram mudando. Mas enquanto a gente não conhece a realidade do outro, a gente não sabe onde dói. Eu lembro, Exatamente, claro. eu tenho até às vezes vergonha de dizer isso, mas eu vou ser o mais transparente que eu posso com vocês. Eu lembro que ano passado a Igreja Metodista aqui em Cordeiro fez um trabalho lá no Manancial, nessa comunidade que é bem carente aqui. Eles estavam distribuindo sopão. Eu fui como voluntário, pedi, posso ir, pastor? Eu sou batista, mas
fui, né, com a metodista. Não placa de denominação para isso. E teve uma batia nas portas, entregava a sopa. Até aí o seu contato com as pessoas não era muito próximo, né? Você entregou, a pessoa estava a certa distância de você e tal. Só que no final, você reunia todo mundo num campo, convidava a pessoa, quem quisesse descia, para você fazer uma oração. Zé, sem exagero. Eu lembro que nesse dia, tinha duas pessoas do meu lado, assim, muito mal cheirosas, né? E com um cheiro de bebida muito forte. Aí o pastor cristão tem essa mania, né, de abraça o irmão que está do seu lado. O cristão tem essas coisas. Ele virou, eu tô rindo, mas assim, porque é para chorar ao invés de... Ele falou, abraça quem tá do seu lado. Eu vou ser sincero contigo, cara. Eu fiquei pensando se eu abraçava ou não, porque a pessoa estava com cheiro ruim e com cheiro de bebida. E eu falei assim, caramba, tomei meu banho, tava frio na época, tô aqui, né, passei perfume, tô limpa, eu vou abraçar essa pessoa. Eu vou ser sincera com você, até ânsia de vômito eu tive. Agora não, né? A gente já não é que a gente não é que a gente está se habituado, eu estou me tornando uma pessoa mais humana, né? Hoje, se eu tiver que abraçar, eu não tenho mais essa reação, mas na minha primeira experiência, essa foi a reação que eu tive, né? E assim, eu peço muito a Deus que a pessoa não tenha percebido isso, né? Que a minha postura com relação a ela naquele momento tenha sido essa. Peço muito mesmo. E agradeço muito a Deus por essas experiências que eu estou tendo, porque eu realmente estou me tornando uma pessoa muito melhor do que eu era. Hoje eu já passo na rua e já penso, caramba, será que aquela pessoa comeu? Será como foi a noite? Né? Eu acho que, na verdade, quem está ganhando muito mais com isso sou eu, porque eu estou me tornando uma Sim. pessoa melhor. Sabe? Com certeza sou eu. Mas isso é o meio que a gente está inserido, né? A gente não está acostumado, a gente não está inserido no meio de pessoas que ajudam pessoas, a gente não está Não, acostumado a olhar para o lado. Eu vejo muito isso na faculdade. Humanização, ouvido, como é que eles falam? escutativa? Você ouviu. Isso aí, Escutativa. é escutativo. Sabe, a gente vê muito isso na teoria. Mas quando você está na prática, é muito mais complexo. Não é tão simples igual, vou abraçar, não vou abraçar. É prática. E as pessoas, o primeiro passo é você se incomodar. Você se incomodar. Às vezes você passa ali, tá como se fazer nada, você tá duro, sem dinheiro, você não tem como parar, tá com pressa, trabalhando, enfim. Mas se você se incomodou com aquilo ali, se você pensou naquilo ali, é um sinal de que você está incomodado. E muito futuramente, quando surgir a oportunidade de um projeto social, de uma ação social, você vai entrar. O primeiro passo é se incomodar. É verdade. O brasileiro, eu estava fazendo algumas pesquisas, foi feita uma pesquisa em 144 países sobre essa cultura de doação, por exemplo. Né? O Brasil ficou abaixo da 100ª posição. Né? Nós brasileiros, a gente não tem essa... A gente não consegue enxergar, por exemplo, seja a doação do seu tempo, do seu dinheiro, de uma cesta básica, do seu trabalho, a gente não consegue enxergar isso como um ato de cidadania e de transformação social. A gente tem essa dificuldade. O brasileiro tem essa dificuldade. Né? E deixa eu passar mais alguns dados para vocês, para você entender o que eu estou querendo dizer. E assim, eu tenho ouvido, né, esses dias na internet, até mesmo em função do suicídio que aquele ator cometeu, uma frase que ele disse, né, que me incomodou muito, que é o seguinte, que o ser humano é a parte da natureza que não deu certo. Isso mexeu muito comigo. Aí eu comecei a pesquisar, depois se você puder, entra lá na ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Quanto que o Brasil já captou de recursos em dinheiro nesse período de pandemia? Quase 5 bilhões de reais. Nossa. Já deve ter atualizado agora. Isso já deve ter atualizado agora. Quase 5 bilhões de reais. 213.588 doadores. Mas isso vai mudando toda hora, né? Então,
Isso é dinâmico. Então eu acredito o seguinte, que essa frase não faz sentido. A raça humana está dando certo. Precisou chegar Sim, uma pandemia para mostrar que a raça humana está dando certo. O que nós captamos de recursos financeiros em doação nesses 5 meses foi muito maior do que captamos o ano passado, o ano inteiro. Olha só. A minha preocupação hoje é fazer com que as pessoas mantenham essa cultura da doação. É o nosso desafio como ONG, nosso desafio como cidadão também. Então, assim, eu prefiro acreditar que, que, que a raça humana está dando certo, sim. É, talvez a gente tenha demorado para despertar para algumas necessidades, mas está dando certo. Por que que agora, nesse período de tanta dificuldade, 5 bilhões de reais foram captados? Né? Me preocupa, sim, por exemplo, se a gente for ver os números do voluntariado no Brasil, 4,7%, 4,3% da população brasileira faz trabalho voluntário. Mais ou menos 7 milhões de brasileiros, em média, 7 milhões, mais ou menos. Mas esse número caiu. No ano passado eram 5,6, então 5,9. Então 1,6% de trabalho voluntário teve uma queda. Só que o trabalho voluntário individual cresceu. Aquela coisa assim, de iniciativa da pessoa, sem bandeira, né? sem bandeira, né? De atravessar, de ajudar um idoso a atravessar a rua. Por exemplo, que a gente viu muito nesse tempo de pandemia, é de você disponibilizar aí no mercado, fazer a compra para aquela família, para quem está em situação de risco, de você ir a uma farmácia. Isso eu acho que está acontecendo nesse período um despertamento para a importância desse tipo de trabalho, né? Então, assim, que os números voltem a crescer, né? Mas depende de quem? Depende de mim, depende de você, né? Exatamente. E a gente pode ajudar de tantas formas, né? Eu, por exemplo, agora eu estou aí na internet atrás de voluntários digitais. Pessoas que eu não consigo, né? Ficar o dia inteiro na internet lançando campanhas, falando de doação, falando. Então, assim, estou atrás de pessoas que me ajudem. E uma coisa importante para a gente ter em mente: esses números que eu te falei de doação são aqueles que estão cadastrados nessa base de informação. Agora, quantas igrejas não estão doando e não estão lá? Quantos centros espíritas estão doando e não estão lá? Então, assim, esses números são muito maiores. A gente se tornou generoso de uma hora para outra? Não, isso já estava dentro da gente. Só precisou de alguma coisa muito séria para despertar. Só que um gatilho. Faltou. E foi o que a pandemia trouxe. Assim, é, o que eu peço, né, para quem está ouvindo a gente é que mantenha essa cultura, ajude a fomentar isso, sabe? Cara, você não quer ajudar uma ONG? Ah, mas você sabe de uma família que está precisando? Movimenta os seus amigos no WhatsApp, movimenta os seus amigos no Facebook, lança lá na sua rede social, movimenta na sua igreja, na sua comunidade religiosa, faz algum movimento. O negócio é se movimentar, se movimente mesmo e ajude, Incomoda. sabe? Você vai estar fazendo a diferença. E uma coisa que eu aprendi é que o recurso está na própria comunidade. Sim, 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 sim. Isso está vindo da onde, gente? Sabe? Eu tenho aqui, eu tenho aqui para distribuir, está aqui comigo, 10 cestas básicas. Pretendo começar a fazer isso a partir de amanhã. São cestas básicas que vieram de pessoas conhecidas minhas, da comunidade onde a gente vive. Né? Essas 10 aqui até vieram, nem foi daqui, né? Foi de um grupo do Rio, que teve acesso a mim através de uma amiga, e eles resolveram mandar para cá. Mas a maioria das outras cestas que eu distribuí foram das pessoas da própria comunidade Cordeiro. Então, Olha só. assim, caramba, você não precisa que um empresário mande para você cestas básicas. Você não precisa que a maior empresa da cidade. Cara, seu vizinho, bate na porta dele. É a pessoa que senta do seu lado na missa, que senta do seu lado na hora do culto. Cara, conversa com ele, troca ideia com ele. Seu amigo de trabalho, troca ideia com ele, está na própria comunidade. Você não precisa buscar nem muito longe, não. Você só precisa se movimentar. Isso aí você não pode deixar de fazer. E não fica isso, e não fique com medo de julgamentos, porque vão te julgar, vão falar que você está querendo se amostrar, Ah, vão com falar que certeza. você tá.
fazendo alguma coisa com isso, mas na verdade, só quem sabe o real motivo daquilo é você. Sabe o que acontece? Uma coisa tem que ter em mente. Eu já falei para algumas pessoas isso. Falam, poxa, Diogo, o que a mão direita dá, às vezes não precisa saber. Há controvérsias. Uma ONG sobrevive de doação. E Com só existe certeza. doação quando tem divulgação. Se você não divulga o trabalho, você não pega, divulga o trabalho da sua ONG, doando, ninguém vai saber que sua ONG existe e ninguém vai querer doar ou participar da sua ONG. Então as pessoas têm que tirar foto, têm que postar. É assim que funciona, pessoal. Não tem como ser diferente. A não Até ser que a Renata fosse milionária. Tenho bilhões de eu reais recebo. Um dia você, então. que ninguém. Preciso que ninguém me ajude. Aí eu vou fazer sozinho. Caso contrário, a ONG sobrevive é de divulgação, de marketing mesmo, porque quanto mais se divulga, mais pessoas vão ver a sua ONG, mais pessoas vão se interessar pela sua ONG, pelo seu projeto, e vão querer participar daquele projeto. É fundamental. Com certeza. Uma coisa assim que é importante, assim, o que que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Eu peguei, eu criei um livro de doação. Então, assim, tudo que chega para mim, eu anoto nesse livro, eu direciono para onde está indo, até para que quem está doando, se daqui a alguns meses falar, Renata, eu quero ver para onde foi. Está ali registrado, está documentado. Então, assim, eu também não tenho nada para esconder, tá tudo ali. Quem doou, o que que doou, para onde foi, né? Por exemplo, as pessoas que eu tô entregando as cestas básicas, as famílias que são mais vulneráveis mesmo, a gente está fazendo um cadastro e na hora que eu entrego a cesta básica, ela assina aquela ficha de cadastro. As pessoas que estão na vulnerabilidade que a gente chama de transitória, né, que existe, né, agora surgiu, tem isso também, né, vulnerabilidade transitória, Sabe por que que eu bom. tenho... Não, é porque, olha só, vou te explicar, transitória no meu conceito. Eu tenho pessoas aqui que a gente está atendendo que é assim, a pessoa tinha um emprego, trabalhava em uma confecção, mas essa confecção não era formalizada, legalizada. Então, assim, essa pessoa está sem receber desde dezembro, né? E ela, se não estava recebendo antes da pandemia, imagina agora depois da pandemia. Não está recebendo mesmo. E o que que ela está fazendo? Ela está fazendo o seguinte: está ajudando nessa confecção, confeccionando máscara, 20 centavos por máscara. Então, assim, quem tinha um salário, hoje não tem. Então, ela, para mim, está numa vulnerabilidade transitória, porque quando a pandemia passar, essa vulnerabilidade dela, espero eu que cesse também. Então, Sim, sim. quem tinha comida e tinha dinheiro até ontem para comprar sua alimentação para pagar suas contas, hoje não tem. Então, eu quero crer que isso é transitório na vida da pessoa. Né? A gente está atendendo esse tipo de pessoas também. Né? Então, assim, eu acredito que esse período da vida da pessoa é transitório para ela. Então, essas pessoas, o que a gente tem feito com elas? A gente está dando um recibo que ela recebeu da ONG. Eu não estou cadastrando ela para dar cesta básica ela todo mês. Como é transitório, é algo esporádico, então, assim, ela vai, assim, no recibo que recebeu aquela cesta básica, tá, se precisar de novo, enquanto É um auxílio emergencial, é o digamos auxílio assim. Auxílio de emergencial, emergência. é o auxílio emergencial. Enquanto ela estiver na situação, eu vou já, mas aquele que está cadastrado, a gente vai tentar ajudar todos os meses, até porque essa vulnerabilidade, que aí já é, vou dizer permanente, mas se Deus permitir, a gente vai tirar essas pessoas disso, então ela precisa de uma assistência por muito mais tempo, né? Renata, é muito interessante isso. A gente existe pessoa, classe média, pessoa pobre, pessoa miserável, e dentro das comunidades ainda existe as subclassificações. Tem as favelas, que as pessoas são muito pobres, mas não chegam a ser miseráveis, conseguem pagar sua luz, ter uma TV, e tem os locais que não tem nem saneamento básico. Então é importante entender que uma ONG ela vai auxiliar tanto aquela pessoa que é pobre e tanto aquela pessoa que é miserável. Então, às vezes, você tem que saber, você tem que ter, infelizmente, o sangue frio de triar assim, qual família é mais pobre, qual família É está sendo verdade. mais vulnerável nesse momento. Cesta básica, todo, não é porque eles querem pegar muito, é porque eles não sabem se amanhã vai ter para comer.
É Só que verdade. naquela comunidade existem famílias muito pobres que naquele momento precisam mais que as outras. Então é importante também triar isso aí e ter sangue frio, né? Por isso é importante chegar ao máximo de doação possível, que aí você não precisa, entre aspas, escolher quem você vai auxiliar. Você vai conseguir auxiliar todo mundo dentro das É, necessidades. é verdade. Eu acho, Zé, que essa parte é a mais difícil para mim. Porque Mais difícil. às vezes você está aqui com, vamos imaginar, com uma cesta básica. Aí chega duas situações e você ter que pesar isso é muito ruim, porque você vai lá, entrega a cesta básica e fala assim, tudo bem, cara, eu ajudei essa. Cara, mas e a outra? E a Exatamente. outra? Então, assim, o meu pedido é que nas minhas orações e com as pessoas que eu converso, que eu conheço, é que eu tenha o máximo de recursos possíveis para não ter que passar por isso, porque isso dói na gente. Sim. Né? Como que eu vou colocar, Perfeito. não estou colocando, né? Mas como que eu vou dar uma cesta básica para uma pessoa e deixar a outra desassistida? Isso é muito difícil de lidar. Muito, mas muito complicado mesmo. Estou pedindo aí para que a minha saúde mental permaneça estável, Ô, Renato, porque, olha, eu acho que o pode nosso falar. tempo está acabando, está no final. Tá, Fala pra sim, gente como participar da sua ONG. Eu acho que é fundamental também você falar pro pessoal isso. não, sim. Como É, ajudar. o que eu estava te falando. Hoje a gente não consegue ter esse contato, né? Eu não consigo, por exemplo, trazer vocês para cá para vocês me ajudarem no trabalho aqui. A gente está hoje precisando de voluntários digital, pessoas que possam é, ajudar a gente na divulgação nas redes sociais. É, quem quiser também doar, fazer doação, eu posso também disponibilizar o número da conta. Não vou, acho que 40, eu acho que é 47. Eu posso disponibilizar isso também depois, jogar nas redes sociais, deixar lá. A conta não é uma conta pessoa física, é uma conta pessoa jurídica, é no nome da ONG, no CNPJ da ONG. Para fazer a retirada do dinheiro não depende só de mim, sou eu e o tesoureiro, tem todo um cuidado com isso. Não tem cartão essa conta, então para você ir ao banco fazer retirada tem que ter tem que ter autorização minha, tem que ter autorização do Max, rede solidária. Depois a gente envia o link do nosso canal no Instagram, da página no Facebook e manda o meu telefone também, com todos os dados que você precisar. Então, João, Zé, a gente vai fazer o seguinte: doação em dinheiro, doação em alimentos. Quer ser nosso voluntário digital? A gente está aceitando. Da forma que você puder ajudar, a gente tá recebendo todo tipo de ajuda. Né? A gente está agora também com. Não está aqui comigo, porque eu não consegui achar. Hoje foi um dia muito enrolado. Meu pai está internado, a gente estava internado, está em casa já. Mas a gente estava numa luta aí. Mas a gente está produzindo camiseta, a gente está produzindo máscara também para vender, para poder adquirir o material que a gente precisa, por exemplo, para o enfermeiro poder ir lá. A gente precisa de aparelho de pressão, a gente precisa de aparelho para teste de glicemia, a gente precisa de EPI para esses enfermeiros. Eu não quero botar ninguém ainda mais em risco, né? Tudo que a gente tem hoje feito tem vindo de doação das pessoas, né? A nossa conta tem no máximo R$ 690. Eu não tenho mais do que isso na minha conta. Posso mandar na minha conta não, na conta da onde? Posso mandar o extrato. Então, assim, é doação em dinheiro, é doação em material, em alimentos, é doação em material de higiene, é, ajudando na internet, conversando com a sua rede de amigos, é, profissional da saúde. Aí, ó, Camila, faz um vídeo aí para mim falando sobre saúde mental para ajudar. Quer produzir um vídeo? Produz o vídeo, manda pra gente, a gente vai botar lá no nosso canal Me a gente vai escuta, lançar nas nossas nós redes temos sociais. 20 Hã? segundos, vai acabar. Deixa eu agradecer você, muito obrigado. Foi um prazer imenso falar contigo. E, porra, seu trabalho é fantástico. Sou seu fã. Obrigado, Show? querido. A gente tá junto aí. Tá? Vou mandar todos os dados para você, você passa pra galera, tá bom? Aqui, Beijão. beijo.